o universo, ele trabalha totalmente correto, né? Então, cada coisa tem o seu... Cada ser tem o seu papel. Por exemplo, as abelhas que trabalham pegando o néctar. A gente tem, por exemplo, os pássaros que vão levando a semente para outros lugares. Cada um tem o seu papel. E não seria diferente se a gente fosse ver numa questão de sociedade. Cada um também nasceu com aquilo que ela faz, que ela tem de diferente, com o seu diferencial. Todos têm o seu diferencial, né? Tem pessoas que são boas com coisas minuciosas, tem pessoas que são mais por questões mais, que utilizam mais questão mais bruta, tem pessoas que é melhor em questões voltadas a raciocínio. Então, cada pessoa tem as suas qualidades. Então, ela tem que começar a juntar tudo isso, as suas qualidades, para começar a ver aonde ela se encaixa. Onde ela se encaixa nessa questão universal, né? Porque se a gente for parar para pensar, se não tivesse, por exemplo, uma abelha, como que seria? Tem outros animais que fazem isso, mas como que ia acontecer? Parece que eu estou dando um exemplo muito extrapolado, mas se a gente for ver isso no meio de uma sociedade, é a mesma coisa. É o exemplo que eu dei no começo. Se a gente não tivesse as pessoas que trabalhassem retirando lixo, como que ia ser? A gente ia viver no meio do lixo? Se a gente não tivesse pessoas vendendo coisas no mercado, onde a gente ia adquirir as coisas? Então, todo mundo preenche uma lacuna na nossa sociedade. E todos os empregos têm a sua importância, assim como os outros. Todos têm a sua importância. Um não é mais do que o outro. Então, todo mundo tem o seu papel. Então, a gente não tem que ter vergonha, não tem que ter medo, não tem que ter receio de trabalhar com aquilo que a gente nasceu para fazer. Se a gente for parar para pensar, aquelas pessoas que já pegaram isso logo, essa questão do que elas nasceram para fazer, são aquelas pessoas que se destacam. Por exemplo, se a gente pegar o Neymar, será que ele seria um ótimo cozinheiro como ele é um jogador de futebol? A gente vê que o cara nasceu para fazer isso. Os cientistas que descobrem diversas vacinas, os médicos que conseguem fazer as operações, que começam a se tornar pioneiros. Então, as pessoas que estão caminhando dentro daquele local onde elas nasceram para trabalhar, onde elas nasceram, que tem todas as qualidades para isso, elas se destacam. E além de se destacar, elas são pessoas que se tornam felizes fazendo o que elas gostam, né? Eu posso dizer até por uma experiência própria, tá? Eu sempre trabalhei em um local que estava na minha família há gerações. Só que isso era o que eu queria, isso é algo que me preenchia, né? Por um longo tempo, eu me questionei bastante sobre isso. Até o momento que eu comecei a tomar o leme da vida e começar a perceber o que me faz bem e o que não faz. E quando eu comecei a estudar dentro daquilo que eu trabalhava na época, né? Eu comecei a estudar sobre isso, eu estava no segundo ano da faculdade e eu percebi que não era aquilo para mim. E eu fui perceber isso quando, naquele momento, havia um orientador que começou a contar a história da vida dele. Ele começou a contar a história da vida dele e eu falei, não é isso para mim, não é isso que eu quero. Porque o cara enfrentou diversas coisas e hoje ele chegou onde chegou. Eu comecei a pensar, será que eu vou enfrentar tudo isso e vou chegar onde eu quero? Eu já não estava feliz naquele momento. E aí, quando eu comecei a trabalhar esse autoconhecimento, comecei a buscar aquilo que... Comecei a abrir minha mente, foi aí que eu encontrei aquilo que me preenche e aquilo que eu venho buscando ao longo do tempo. E é importante a gente pensar que todos os caminhos que a gente encontrar, todos os caminhos que a gente decidir seguir, eles vão ter pedras, independente do caminho que for. Então, imagina a gente encarar as pedras, além da dificuldade de encontrar um emprego, de se manter no emprego e de crescer dentro dele, trabalhando com algo que você já não gosta. Imagine, vai ser o dobro de pedra, como se você tivesse que atravessar uma montanha. Agora, se você tiver que atravessar uma montanha, mas fazendo aquilo que você gosta, você vai conseguir perfeitamente fazer isso. Então, a gente tem que começar a olhar mais para dentro de nós,
no momento que a gente tem que fazer nossas escolhas, sendo profissionais e no nosso dia a dia.